Neste vídeo vamos ver como determinar o núcleo e a imagem de uma transformação linear. Imaginem o seguinte exemplo. Imaginem a seguinte transformação T de R3 em R3, tal que a sua lei de transformação é T de x, y, z igual a x mais 2y menos z, y mais z, x mais y menos 2z. Vamos então determinar o núcleo da transformação e tirar conclusões sobre a injetividade ou não dessa transformação. Em seguida, vamos calcular a imagem da transformação, o m de t, e tirar conclusões sobre a subjetividade da nossa transformação linear. Muito bem, vamos começar pela linha A, ou seja, vamos começar por determinar o núcleo da nossa transformação. Por definição, o núcleo de uma transformação linear, sendo t o espaço vetorial U no espaço vetorial V, o núcleo dessa transformação é o conjunto dos U's do meu domínio, ou seja, o conjunto dos elementos do domínio, cuja imagem, T de U, é o zero de V, ou seja, é o conjunto dos elementos do domínio que são enviados no zero do conjunto de chegada. Muito bem, então vejamos agora na nossa transformação, no nosso caso particular, quem é o nosso U. Reparem, o nosso U é R3, o nosso V é R3, ou seja, o domínio é R3, o conjunto de chegada é R3. Então vamos analisar o nosso núcleo, ou seja, núcleo de T. Núcleo de T será o conjunto dos U's do domínio. O domínio é R3, portanto, o conjunto dos elementos da forma x, y, z, pertencentes a R3, tal que a imagem desses elementos, T de x, y, z, é enviada no zero de V. Muito bem, mas o zero de V é R3, portanto o zero de V é 0, 0, 0. Ou seja, o que nós pretendemos é descobrir quais são os elementos de R3, os elementos da forma x, y, z, cuja imagem é 0, 0, 0. Ou seja, só temos que substituir a expressão da nossa lei de transformação, igualá-la ao vetor nulo, e daqui obtemos um sistema. Um sistema homogéneo, que é sempre possível, e obter a solução do sistema. Neste caso particular, é um sistema muito simples de resolver, cuja solução é x igual a 3z, y igual a menos z. Ou seja, significa que os elementos da forma x, y, z, em que x é igual a 3z e y é igual a menos z, a sua imagem é enviada em 0, 0, 0. Ou seja, os elementos do meu núcleo são os elementos da forma 3z menos z, z. Ou seja, x vale 3z, y vale menos z. Muito bem. Já agora vamos construir uma base para o núcleo, ou seja, vamos arranjar vetores que gerem e que sejam linearmente independentes deste conjunto, ou seja, o conjunto núcleo de T. Muito bem, se repararem temos apenas uma incógnita neste conjunto. Vamos fazer z igual a 1 e obtemos o vetor 3 menos 1, 1. Reparem, o núcleo de T, os elementos da forma 3z menos z, z, são obtidos todos como combinação linear de vetor 3 menos 1, 1. Ou seja, este único vetor forma uma base do meu núcleo de T. Significa então que o núcleo de T tem dimensão 1. Temos um vetor na base. Tudo bem? A dimensão do núcleo é maior que 0. Ou seja, há mais vetores além do vetor nulo no núcleo. Ou seja, T não é injetivo. Vejamos agora como determinar a imagem da nossa transformação. Nós definimos m de t como sendo o conjunto dos elementos do conjunto de chegada, ou seja, os elementos de V, que são imagem de todos os elementos do nosso domínio. Ou seja, a nossa imagem é o conjunto dos elementos do conjunto de chegada que são imagem de algum vetor do meu domínio U. Pronto. Então vamos, de facto, descobrir qual é a imagem desta nossa transformação linear. Ou seja, como já tínhamos visto, estávamos perante uma transformação de R3 em R3. Ou seja, o meu m de t será o conjunto dos v's pertencentes a V, ou seja, o conjunto dos v's pertencentes a R3. Bem, R3 são os elementos da forma ABC. Não vamos colocar x, y, z porque, de facto, consideramos x, y, z para os elementos do domínio. Porque estamos
de R3 em R3. Portanto, vamos considerar outros elementos genéricos, ou seja, vamos considerar os elementos A, B, C pertencentes a R3. Ou seja, aí o IME de T é o conjunto de elementos do conjunto de chegada, A, B, C, que são imagem de algum elemento do domínio. Ou seja, o meu A, B, C é T de algum X, Y, Z. Certo? Ou seja, a única coisa que temos que fazer é descobrir então quem são os ABCs que são imagem de um XYZ. Ou seja, igualar o T de XYZ a ABC. Daqui tiramos um sistema. Reparem, o que nos interessa saber é de facto quais são os ABCs que são imagem. Ou seja, nós queremos saber quando é que este sistema é possível. E é isso que nós vamos fazer. Ou seja, vamos pegar o nosso sistema e vamos discutir o nosso sistema. Por exemplo, usando o metacondensação. Reparem, matriz completa do sistema. Vamos condensar. Neste caso, muito fácil de condensar. Este valor já é zero. Vamos anular este. Fazemos a terceira linha menos a primeira. Aqui está a solução. E agora vamos anular este menos 1. Ou seja, basta-nos somar a segunda com a terceira linha. E aqui temos a nossa matriz condensada. Vamos olhar então para ela. Reparem, a característica da matriz A é apenas 2. 1, 2. A característica da matriz completa será 2 ou 3, depende deste valor. Quer isto dizer que este sistema só é possível se de facto C menos A mais B for igual a 0. Ou seja, só existe A, B e C imagens de algum vetor do meu domínio quando o sistema é possível. E para que o sistema seja possível, o C menos A mais B tem que ser 0. Ou seja, significa que a minha imagem da transformação é o conjunto dos ABCs tal que eles satisfazem a condição que torna o meu sistema possível. Ou seja, é o conjunto dos ABCs em que o A é B mais C, ou seja, C menos A mais B igual a 0. Ou seja, significa que o meu IME de T é o conjunto A vale B mais C, B, C. Muito bem, vamos agora determinar ou construir uma base para o nosso IME de T, para a imagem da transformação. Reparem, se olharmos para o IME de T, para o conjunto em si, vemos que temos cá duas incógnitas, o B e o C. Vamos então atribuir 1 ao valor B e C a 0 e obtenham um vetor. Vamos atribuir 0 ao valor a B e 1 a C e obtenho outro vetor, o 2. Ou seja, o 1, o 2. Muito bem. Estes vetores são linearmente independentes, da forma como foram construídos. E, se repararmos, qualquer vetor da forma B mais C, B, C, ou seja, qualquer vetor da nossa imagem, se pode escrever como combinação linear destes dois vetores. Reparem, este vetor é B vezes o primeiro, mais C vezes o segundo. Muito bem, o que é que nós podemos concluir daqui? Podemos concluir que, de facto, a dimensão da imagem é 2. Temos dois vetores na base da imagem. Muito bem. O que é que podemos concluir quanto à subjetividade? Vamos ter que comparar a dimensão da nossa imagem com a dimensão do nosso conjunto de chegada. Tínhamos visto há pouco que o nosso conjunto de chegada era R3. Reparem, R3 tem dimensão 3. Todos nós sabemos a base canónica da R3, 100, 010, 001. Ou seja, 3 vetores na base significa dimensão 3 da R3. Portanto, 2 é menor do que 3. Ou seja, a nossa imagem é mais pequena do que o nosso conjunto de chegada. Ou seja, T não é subjetivo.